Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Camilo. Vamos corrigir alguns exercícios, fazer e corrigir, né? Alguns exercícios sobre conversões termométricas, né? Conversões das escalas termométricas. Bem, então eu separei aqui dois exercícios para nós resolvermos e, na sequência, corrigirmos, né? Então, estarei mostrando aí para vocês no compartilhamento. Muito bem. Então, aqui vocês têm esse primeiro exercício que fala o seguinte: Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá, mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita diz que o bolo deve ser levado ao forno a 392 Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Então, veja, lá na receita está, como a receita americana, está em Fahrenheit. Então, a gente precisa traduzir isso, porque os nossos fornos não tem lá onde você regula nenhuma indicação em Fahrenheit, tem as indicações em graus Celsius, né? Então, deu a pausa nesse momento no vídeo, resolvam, e aí você, ao despausar, nós faremos a correção desse exercício, tá bom? Então, dê a pausa e façam esse exercício. Muito bem. Agora, então, vamos à correção desse exercício aí, certo? Então, vamos lá. A Maria tem a temperatura em 392 Fahrenheit. Então, isso aqui é um TF, uma temperatura em Fahrenheit. Lembrando que a equaçãozinha que eu mostrei para vocês, já desenvolvida, assim, para facilitar, é 9TC igual a 5TF menos 160. Essa formulinha aqui já está simplificada. Então, 9TC, já que TC é o que eu quero descobrir, a temperatura em Celsius, 5 vezes o TF, quando é número com letra, é vezes, tá? 392, e isso que der menos 160. Lembrem-se que vocês devem sempre resolver as multiplicações primeiro e depois as somas e subtrações. Tem uma ordem matemática. Se você fizer 392 menos 160 e depois multiplicar por 5, dá tudo errado, tá? Então, 9TC igual 5 vezes 392. Fazendo a conta na calculadora, deu 1.960. Agora sim, você subtrai de 160, dá 1.800. 1.800, e a hora que você passa esse 9 que está multiplicando o outro lado dividindo, ficará 1.800 dividido por 9, resultando numa temperatura TC que será de 200 graus Celsius. Então, essa é a temperatura do ajuste que você deve fazer no forno para dar certo a tua receita. Tá bom? Tá legal. Então, agora vamos fazer mais um, né? Vou ler o enunciado com vocês e vocês copiem aí no caderno de vocês, tá? E tentem fazer, dê uma pausa aí no vídeo. Na sequência, estarei também fazendo a correção para vocês. Então, vamos lá.
Vamos dar uma olhada no próximo exercício. Não. Essa aqui é outra página. E esse aqui. Não. Abre tanta coisa aqui no computador que a hora que você precisa não acha. Essa aqui. Pronto. Achei. Muito bem. Então, aqui. Ó. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notável. Em alguns dias do verão de 2019, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus. O valor dessa temperatura na escala Kelvin é, então, tentem resolver. Lembrem-se que, se você quiser com uma precisão bacana, o fator é 273,15, né? Eu falei para vocês que era 273 graus, o zero Kelvin, inclusive, é o menos 273,15, né? Esse 15 aí é a precisão da coisa, né? Mas eu até tinha feito alguns exemplos para vocês, só com 273 negativos, né? Mas como isso aqui é um teste já da internet, no qual ele usou uma precisão maior, então 273,15 para bater com uma das respostas, né? Tudo bem? Anote um exercício, dê uma pausa, resolvam ele e estarei já na sequência corrigindo para vocês. Tá legal, então vamos lá. Eu devo converter 34 graus em Kelvin, graus Celsius em Kelvin. Então, para fazer isso, basta somar 273, já que é com precisão 273,15, né? Muito bem, saiu tortinho 1015. Então, isso aqui é facinho, né? A temperatura TK, vamos dizer assim, temperatura em Kelvin, basta pegar a temperatura TC e somar com 273,15. A temperatura TK, que é a temperatura em Kelvin, né, é 34 somado com 273,15. Então, isso aqui é molezinha, né? Olha que moleza. Fazer essa conversão. 34 graus com 273,15 somado dá 307,15 Kelvin. Não tem aquela bolinha, tá? Não tem o grau. Não tem grau. Kelvin é uma escala absoluta, então não tem grau. Então, 307,15 Kelvin é a temperatura dessa escala, que é uma escala bastante utilizada no meio científico, né? Quando você faz cálculos termodinâmicos e nas engenharias também, né? De máquinas térmicas. A gente não usa em graus, nem Celsius nem Fahrenheit. Normalmente os cálculos são em Kelvin. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada no texto. Vamos lá. Tem tanta coisa aqui para achar, não acha, né? Compartilha um monte de bobeira e não acha. Pronto, achei. Então, vamos lá. Quem que deu 307,15? Está aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa é a resposta correta. Tá bom? Muito bem, certinho. Então, anotem aí. Bem, agora nós vamos falar um pouco. Deixei um texto aqui para vocês fazerem a leitura. Estarei enviando todo esse material para vocês pelo WhatsApp, tá? Não se preocupem em copiar nada daqui, que são só as explicações. Vamos falar sobre a dilatação térmica. Então, a dilatação é, basicamente, a grosso modo, dilatar um corpo, aumentar o tamanho desse corpo, seja ele linearmente, seja ele superficialmente ou volumetricamente. Por que isso acontece?
Acontece porque, ao introduzirmos energia térmica ao material, as moléculas começam a agitar, a vibrar. E essa vibração vai fazendo com que elas se distanciem umas das outras. E esse distanciamento de uma molécula da outra, quando você soma todas as moléculas que compõem o corpo, gera um crescimento do corpo. Então, eu vou fazer algumas explicações aqui, vou dar algumas explicações para vocês aqui na tela. Tá? Então, o que acontece? Quando um corpo, que inicialmente tem as moléculas posicionadas dessa maneira, com uma geometria molecular dessa maneira, o que acontece? Ela já tem uma vibraçãozinha, ela já tem uma vibração na temperatura em que ela se encontra. Muito bem. Só que conforme você introduz energia térmica, elas começam a vibrar mais. E essa vibração força elas a ficarem mais distantes. Deixa eu ver se eu acho uma outra caneta aqui. Bem, não tem. Então, o que acontece? Elas acabam se distanciando, então ficando numa configuração molecular, onde as moléculas ficam mais distantes umas das outras, porque a vibração fica mais intensa. E o que isso quer dizer? Que se esse corpo tinha uma dimensão, por exemplo, uma dimensão aqui A, B, ela vai ter uma dimensão agora, a linha, no qual a linha é maior do que A. E essa dimensão também. Aqui eu estou fazendo de uma forma até volumetricamente falando, né? Então, ela cresce em todas as dimensões. Então, B' também é maior que B. Ela cresce mesmo. Aqui dá para ver que esse retângulo ficou maior que esse, só pelo fato das moléculas se afastarem umas das outras. Então, como que eu calculo? Bem, é assim. Existe uma diferença entre os materiais, né? Cada material aumenta a sua dimensão de uma maneira diferente de outros. Então, existem umas tabelas para cada tipo de material, que é como as moléculas se comportam na presença da energia, né? Da energia térmica. Então, para cada material, existe um coeficiente de dilatação térmica que eu vou chamar de alfa. Esse alfa, então, é tabelado. Tabelado, e essa tabela irá aparecer aí para vocês, pelo menos para os principais materiais que vamos estudar, né? Muito bem. Bem, existem três tipos de dilatação: a linear, a superficial e a volumétrica. Então, nesse primeiro momento, vamos estudar só a linear, porque precisamos de várias aulas para falarmos bem de todas, né? Então, vamos estudar a linear. Então, tomemos aqui um corpo que inicialmente tem um comprimento L. Mas por que tem essa diferença de linear, superficial e volumétrico? Porque depende muito da forma do corpo. Se o corpo é um corpo esbelto, o que isso significa? Aqui a vista é uma barra redonda, então a vista frontal, como se você estivesse olhando a barra por aqui, né? Quando as dimensões... Então, poderia ser até um quadrado isso aqui, que acho que fica mais fácil. Ó. Pense na dimensão A e na dimensão B desse quadradinho. A barra é uma barrinha quadrada. Elas são bem pequenas comparadas com L, porque L é bem maior do que as outras duas dimensões. Existem três dimensões aqui, né? O comprimento, a altura e a largura.
Quando uma das dimensões é muito, muito maior, então L é muito, muito, muito maior do que Azinho e Bzinho. Então isso aqui é uma forma de representar que L é muito, muito, muito maior do que as outras dimensões Azinho e Bzinho. Diz-se que esse corpo ele é um corpo esbelto. Então, quando o corpo é esbelto, vale a fórmula que é dada pela ΔL igual a L0 vezes, a ordem aqui não interessa, vezes alfa, vezes a variação ΔT de temperatura. Essa equação é a equação da dilatação linear, onde L0 é o comprimento inicial, então esse L eu vou chamar de L0, e quem é o ΔL? Bem, é assim. Veja bem, o corpo tem um L0, que é o comprimento inicial dele. Mas quando você dá calor para esse corpo, ele cresce bastante somente no sentido longitudinal. Ele aumenta aqui um ΔL, né? Um ΔL, uma variação do comprimento, passando a ter um L final, que lógico que esse L final aqui, vamos chamar de L final aqui, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, de Lzão final, nada mais é do que somar L0 mais ΔL, né? No caso, você precisa saber o comprimento que ficará a barra após a dilatação, né? Então, ela já tem um comprimento inicial, e aí quando você introduz energia, ele cresce um pouquinho, e esse pouquinho é chamado de ΔL, e é o que me interessa ser calculado, quanto ele cresceu, quanto ele cresce, né? Existe até uma experiência que a gente pode fazer em casa, que para fazer aqui, na frente das câmeras, não é muito fácil, teria que montar, mas você pode fazer o seguinte, pega um fio de cobre e prende ele em duas madeirinhas, ou em qualquer suporte que você queira. Fio de cobre, fio descascado, né? E aí aqui você cola uma régua, e pendura um peso nesse fio de cobre. Se você vier com o isqueiro aqui e esquentar esse fio de cobre com o isqueiro, você, lógico, vai ter visto inicialmente onde estava o teu peso aqui. Quando você esquentar, você vai ver que esse peso vai descer uma posição mais baixa. Por quê? Porque o fio de cobre vai crescer com esse calor e vai ficar mais longo aqui, ó. Ele vai ficar como se ficasse assim, exagerando, né? Ele vai crescer. Então, isso aqui a gente, quando tem o laboratório presente, é fácil, é chamado de dilatômetro. É uma forma de provar com metal, que o metal dilata bastante, né, inclusive, que ao aquecê-lo ele cresce pra caramba, né? Então você vai perceber essa variação, tá bom? Muito bem, vamos dar uma olhada num exemplo numérico de como calcular a dilatação de um corpo, né? Então vamos lá. Muito bem. Então, após fazer essa leitura, temos aqui um exemplo, as fórmulas e o que significa. ΔL é a variação do comprimento. Alfa acabou saindo A aqui, era para sair alfa, né? Acabou saindo como A, mas alfa é o coeficiente de dilatação do material e depende do tipo de material. Inclusive, aqui eu deixei uma tabelinha do alfa do aço, do alumínio, do chumbo, do cobre, do ferro, do concreto, do latão, do ouro, da prata, do vidro, tá? Para nós utilizarmos esses valores, estão em número científico. Para quem não lembra, eu deixei um link aqui da aula do terceiro colegial, está lá no YouTube, que eu estou explicando como usar esse número científico, o que ele é, esses números com base 10, tá bom?
Então vamos lá, vamos fazer um exemplo. Se você não lembra, assista esse vídeo, né? Então é assim, ó, eu quero resolver o seguinte problema. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposto ao sol, sendo que a sua temperatura se eleva para 40 graus. Vejam que esse delta T aqui, que é essa variação de temperatura, nada mais é do que a temperatura final menos a inicial, tá bom? Então, por isso que aqui ele deu duas temperaturas, essa é a inicial, essa é a final. Então, vai ser 40 menos 20, né? É o comprimento, que é o L inicial desse corpo, é 10 metros, e o delta do alumínio, o alfa do alumínio, né? É 2,410 a menos 5 graus Celsius a menos 1, que é a unidade que se dá ao alfa. Foi tirado daqui, ó, tá vendo? 2,410 a menos 5, porque é alumínio. Foi tirado dessa tabela. Muito bem. Então, o alfa é o 2,410 a menos 5. O L0 é 10 metros. E a variação de temperatura pode ser em Celsius, não tem problema. Porque aqui a unidade está em Celsius. Se aqui tivesse em Kelvin, aqui, né? Tivesse em Kelvin, teria que passar para Kelvin, tá? Multiplicando isso aqui, você tem a variação. Então, aqui, ó, 40 menos 20 dá 20, 20 vezes 10 dá 200, e 200 vezes 2,410 a menos 5. Se você fizer essa conta, né, é 2,4 vezes 200, 2,4, que é a parte numérica, né, só essa parte numérica, vezes 200, vai dar 480. Só que 480, 10 a menos 5. Aí você puxa 5 casas para trás. Então, 480. Vou até escrever aqui na frente. Ó. 280. Desculpa, 480. Você puxa a vírgula. 1, 2, 3, 4. Aí, então, a quarta casa você tem que pôr um 0. 4, 5, aí, vírgula 0. Vejam que da onde a vírgula estava, para onde ela foi, ó, daqui para cá, 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Seria aqui. Ó. 5 casas você deve mover a vírgula. Então, quando você... Aqui não tem... Esse número não é significativo. Então, 0,0048, por isso que deu esse valor aqui. Que é uma movimentação das casas. Tá bom? Só que sai em metros. Aí esse número, então, não dá para a gente ter muita noção. Então, eu multipliquei por 1000 para converter para milímetro. Então, multiplicando esse número por 1000, ele passa a ser 4,8 milímetros. Ou 4,8 milímetros é quase 5 risquinhos, ou seja, da régua, né? Quase 5 daqueles risquinhos, que vale, na verdade, a 0,48 de centímetro, né? Quase meio centímetro, tá bom? Então é isso. Aqui vocês têm um exercício para resolver e entregar lá no e-mail do professor, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre a dilatação superficial e volumétrica. Tá legal, pessoal? Então, é isso aí. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês.